Graça e paz. Estou aqui para gravar o primeiro vídeo que eu falei que ele estaria gravando a respeito dos ministérios. Quero estar passando um pouquinho, né, de estudo a respeito da fundação de igrejas, dos ministérios, para que a gente possa aprender mais, né? A palavra de Deus fala que nós devemos crescer na graça, mas também no conhecimento. Então vamos aprender hoje sobre o ministério dos apóstolos. Né? Se existe ainda o apóstolo hoje, como que é esse ministério? Quero ler só um versículo que está aqui para começar. Efésios 2:20 fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então aqui está falando a respeito, né, da fundação da igreja, que Jesus é a pedra principal de esquina, mas a igreja Jesus ele foi a pedra principal de esquina, mas quem que Jesus usou para que essa igreja ela fosse edificada inicialmente? Né? Aqui está falando que foram os apóstolos e dos profetas, através das doutrinas dos apóstolos. A gente vai ler isso também lá em Atos. E eu quero falar um pouquinho, né? A palavra apóstolo, ela significa alguém que foi enviado com uma missão. No original, ela significa isso aí. E há 4 classes distintas de apóstolos. Então, nós vamos ver que o primeiro apóstolo foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Está aqui em Hebreus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus. Hebreus 3:1. Espera aí, Hebreus 3:1. Deixa eu achar aqui. Hebreus, achei. 3:1. Diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestiais, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa missão. Ou seja, Jesus é o sacerdote supremo, ele é o apóstolo supremo. Por quê? Porque Jesus ele foi enviado com uma missão pelo Pai. E o que ele fez? Ele comissionou essa missão a 12 homens. Ele comissionou, ele ensinou e ele falou para os discípulos assim como o Pai me enviou, eu o envio, né, vocês, eu os envio. Então, o primeiro apóstolo, que nós vamos entender que é o apóstolo supremo, que é Jesus Cristo. Depois existem quem? Os apóstolos do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 21, versículo 14, que diz assim. Deixa eu achar aqui. Tá. Fala assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem eram esses 12 apóstolos do Cordeiro? Os apóstolos que estiveram com Jesus. E quando eles foram eleger um novo apóstolo para ocupar o lugar de Judas, eles falaram das características desse apóstolo. Então, esses apóstolos tinham que ter acompanhado Jesus, o ministério de Jesus desde o seu início, né? Todos aqueles milagres, tinham que ser testemunho ocular dos milagres, né, que Jesus havia feito. Teria que ser testemunha da sua morte e da sua ressurreição. Então, esses são os apóstolos do Cordeiro. Glória a Deus. Então nós já vimos 2 classes. A primeira, apóstolo supremo Jesus, os apóstolos do Cordeiro, que são esses 12, e agora também existe uma outra classe de apóstolos, que são os apóstolos de fundação. E aí, esses apóstolos, nós vamos ver aqui, deixa eu achar aqui o versículo certinho que nós vamos ler. Tá. Gálatas 1:19. Deixa eu achar aqui. Então, são apóstolos que eles estão além, né, desses apóstolos que são os 12, que nós conhecemos, né? Gálatas 1, versículo 19, fala assim: e não havia nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, nós sabemos que Tiago, né, irmão do Senhor, ele até se converte depois da morte de Cristo. Ele não é aquele Tiago que foi morto logo no início do evangelho pelos romanos lá. Não me lembro o nome do governador, a pessoa que matou. Mas ele foi morto ao fio da espada. Ele foi um dos primeiros mártires, né?
a ser morto. Então, esse Tiago é o Tiago que escreve a epístola. Então, ele é o quê? Ele é um apóstolo de fundação. Paulo também. Paulo, ele é um apóstolo também que defende, né, tanto o seu apostolado, porque ele diz que ele foi chamado por Jesus, ele faz parte da fundação da igreja e também porque da fundação. Nós lemos em Efésios que a igreja, né, ela é fundada sobre a principal pedra de esquina que é Jesus Cristo, através do quê? Da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, todos os apóstolos, esses que participaram, esses que escreveram as epístolas, que escreveram o Novo Testamento, escreveram as cartas no Novo Testamento, eles são chamados de apóstolos de fundação. Eles fundaram, né, a doutrina que nós hoje seguimos, que nós cristãos hoje temos como a nossa regra, né, de conduta e de vida e de caráter, que é a palavra de Deus, que é o Novo Testamento. Claro que o Velho também tem a ver com isso, mas nós estamos falando especificamente desses apóstolos de fundação, que escreveram, então, as cartas do Novo Testamento, né? Então, nós vamos ter aí alguns, né? Paulo, Tiago, que não fizeram parte daqueles 12, ok? E aí nós vamos também falar um pouquinho sobre os apóstolos hoje. Quem são os apóstolos hoje? Além desses apóstolos de fundação, além dos apóstolos Cordeiro e do próprio apóstolo Jesus Cristo, que é o apóstolo supremo, alguns textos falam de alguns outros apóstolos também. Em 1 Tessalonicenses, vamos ver 1 Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui, 1 Tessalonicenses. Timóteo, deixa eu achar aqui, Tessalonicenses. Tá, 1 Tessalonicenses 1, vamos ler aqui. Primeiro nós vamos ler o versículo 1 para saber de quem que está falando essa epístola, né? Aqui fala assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenham de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos aqui que aqui estava Paulo, Silvano e Timóteo escrevendo essa carta. Aí, no 2, versículo 6, fala assim: E não buscamos glória do homem, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesado. Então, quem que ele estava falando de quem? E nós, ele estava incluindo ele estava incluindo Silvano e ele estava incluindo Timóteo. Então, ele estava dizendo que eles, apóstolos, né, do Senhor, ele não seria pesado a essas pessoas, eles não seriam pesado. Então, está em 1 Tessalonicenses, versículo 1 e 1, você vai identificar de quem Paulo estava falando, e no 2,6 eles estavam se identificando como apóstolos. Então, nós vemos que Silvano não faz parte e nem Timóteo, porque Timóteo não escreveu carta. Paulo escreve para Timóteo, aquelas cartas de 1 e 2 Timóteo, não é isso? E outra coisa, nós vamos ver aqui também em Romanos 6, versículo 7. Deixa eu ir lá em Romanos 6. De quem ele estava falando hoje. Porque aquele que está morto já está justificado o pecado. Peraí, não é esse verso, é 16, né? Aí também, né? Pera lá. 16, versículo 7. Aí fala assim: Saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então, esses também estavam sendo chamados de apóstolos. Então, quem são os apóstolos hoje? Então, nós vimos, né, 4 classes. Os apóstolos, Jesus, o apóstolo supremo, os apóstolos Cordeiro, os apóstolos de fundação, e esses apóstolos agora que não podem ser chamados de fundação, mas que também são chamados de apóstolos. E os apóstolos hoje,
Então, nós vamos perceber que esses apóstolos hoje é todo aquele que recebe o quê? Uma missão. São irmãos, né? Esses apóstolos que nós acabamos agora de ler, eles são irmãos, eles são fruto dos primeiros apóstolos, né? Homens que foram forjados, né? Como Timóteo, que é chamado, que Paulo chama ele o quê? De filho, né? Que uma das características do apóstolo também é ser um pai, é cuidar e acompanhar ali o filho. Então, as características dos apóstolos hoje, né? O apóstolo hoje, ele tem esse papel de fundar, mas muitas das vezes o apóstolo, nós vemos claramente a função do apóstolo no ministério pastoral. O pastor, ele pode ser um apóstolo, por quê? Porque ele fundou uma igreja, mesmo que ele continue ali cuidando da igreja, ele vai estar sempre tendo filhos espirituais e esses filhos vão estar sempre sendo enviados. Então, aquele que funda igrejas, aquele que envia pessoas, porque o apóstolo é enviado. O que Jesus fez? Jesus fundou o quê? Não uma religião, mas ele fundou o quê? O reino, ele veio trazer o reino. Então, ele fundou a base dessa doutrina, né? Vamos chamar assim, de doutrina que nós seguimos. Porque nós não seguimos uma religião, seguimos a Cristo. Mas ele enviou o quê? Os seus 12 apóstolos, para que através deles foram feitos novos apóstolos, e esses apóstolos continuassem enviando apóstolos, e continuassem enviando apóstolos. O próprio Paulo, né, lá em 1 Timóteo 2,7, olha como que ele se identifica. 1 Timóteo 2, versículo 7. Fala assim: para que fui constituído pregador, ou seja, pastor, né, pregador, apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, Paulo, ele não era só apóstolo, ele era pastor e ele era mestre. E nós também podemos encontrar na vida dele o evangelista. Então, ele não só ensinava, ele não só fundava, né, mas ele cuidava e ele enviava. Porque se você ler, por exemplo, essa carta de Éfeso, Éfeso, né, era uma cidade da Ásia. E ali, através de Éfeso, ele ficou 2 anos ali. E ali ele ensinava numa escola. E naquela escola ali, durante 2 anos, o evangelho ele foi enviando pessoas. Aqueles seus alunos, eles foram fundando igrejas. E eles fundaram as 7 igrejas da Ásia, que é Laodiceia, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Essas igrejas foram fundadas por discípulos de Paulo, ou seja, apóstolos do apóstolos, né? O apóstolo estava ensinando e o apóstolo estava enviando. Então, o apóstolo é aquele que tem esse chamado de fundar, né? De preparar vidas e enviar vidas. Por que Jesus fez? Jesus preparou vidas, preparou os discípulos e os enviou. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, nós vemos esse apostolado hoje na vida do pastor. O pastor, ele pode perfeitamente ser um pastor e um apóstolo. Ele pode ser um pastor e um mestre. Ele pode ser um pastor e um evangelista. Ele pode ter os dons ali misturados um com o outro. Então, hoje, os apóstolos são isso. Então, mas há uma grande discrepância também em relação a muitas coisas, né? Algumas histórias que falam, algumas distorções, que falam assim que o apóstolo é quem cuida de pastores. Não, quem cuida de pastor é pastor, isso é uma distorção. Que apóstolo são os mentores, né, da igreja, que é a mente. Não, Jesus não pôs ninguém acima de ninguém. Ele poderia ter colocado ali quando ele fala que ele chamou uns para apóstolos, para pastores, outros para mestres. Ele podia ter começado falando que ele chamou primeiro o mestre, o pastor. Aquilo ali, Jesus, ele fez ali, mas ele não colocou que ninguém era maior do que ninguém. Ele mesmo se colocou como menor quando ele lava os pés do discípulo. E ele fala que no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior, que seja então o menor. O menor. Então, o apóstolo, ele não é maior, não é uma hierarquia. Ele não está falando de uma hierarquia.
Ali ele está falando de pessoas trabalhando junto, de ministérios trabalhando junto, de apóstolos trabalhando com pastores, de pastores com mestres, de profeta, porque a igreja ela precisa ser apostólica, a igreja ela precisa ser profética, a igreja ela precisa ser evangelística, a igreja ela precisa de mestres, porque a igreja precisa crescer na graça e no conhecimento, ou seja, a igreja precisa de todos esses dons para se crescer uma igreja saudável, para que o propósito da igreja ele seja alcançado, que é o aperfeiçoamento dos santos. Para o quê? Para o ministério da obra e para a edificação do corpo de Cristo. Então, é um ajudando o outro, é um contribuindo com o ministério do outro. E, ao mesmo tempo, um pode ter todos os, né, até mesmo os 5 dons em uma pessoa. Ok? Então, esse pastor, ele não se trata disso. O pastor, o apóstolo, desculpa. E a palavra apóstolo, ela surgiu de um rei. Ela surgiu assim: quando o rei ou uma nação ela estava prestes a conquistar um território, eles então enviavam apóstolos ou companhia apostólica. Para quê? Para desobstruir aqueles governos, ou seja, destronar aquele governo que estava ali, né? E estabelecer ou fundar um novo ministério conquistado, ou um novo território conquistado. Então, é isso que Jesus fez. Jesus levantou os apóstolos, os profetas, os mestres. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o profeta, né? O profeta hoje, né? E o profeta do passado, o profeta de hoje. E nós entendermos que o apóstolo, então, todos nós somos enviados para destronar, né? Então, a palavra apóstolo ou companhia apostólica vem dessa questão de enviar alguém para destronar, para destruir, né? Aquele que está mandando naquele território. No nosso caso, né? Destruir o território. Somos enviados ao território do inimigo para destronar o inimigo ali e levantar o trono de Jesus naquele lugar. Aclamar o Senhor Jesus como rei naquele lugar. Então, esse é o papel do apóstolo. Então, todos aqueles que são enviados com uma missão para fundamentar, para levantar novos discípulos, para enviá-los, eles são apóstolos. Então, nós vimos aqui que existe a classe do apóstolo, né? Supremo Jesus, o apóstolo do Cordeiro, os apóstolos de fundação e o apóstolo hoje. Então, assim como a palavra de Deus ela não vai passar, Jesus ele disse que ele chamou uns para apóstolo, o apóstolo existe hoje. Só que o apóstolo não é maior do que o pastor, do que o mestre, do que o evangelista. Ninguém é maior do que ninguém. O que os difere é a função. Não o título, mas a função de cada um. Ok? Espero ter esclarecido. E até o próximo vídeo em que nós vamos estar falando sobre o ministério profético.